Fala aí, amigo ligador do Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, porque nesta noite começa a semana 7. Tá voando a temporada, rapaz. Muito jogo bom e nessa semana um prime time com a qualidade um pouquinho questionável. Um dos jogos é entre Cleveland Browns e Denver Broncos nesta noite, um jogo com muitos desfalques, a equipe dos Broncos caindo pelas tabelas, mas vamos falar dessa partida, vai ter um destaque especial aqui nesse vídeo, assim como as notícias, principalmente a notícia da possibilidade do Deshaun Watson vir a ser o quarterback da equipe do Miami Dolphins ainda nesta semana. Vamos falar disso aqui e muito mais, então eu conto com a sua colaboração, o seu like já nesse vídeo aqui, a sua mensagem aqui embaixo. Agradeço demais as mensagens que chegaram no vídeo da quarta-feira. Coloquei lá os bastidores do jogo de Londres e, pô, a aceitação foi bem legal, fiquei muito contente com todas as mensagens e essa interação é importante para o canal ir crescendo. Estamos crescendo graças a vocês. Você que está chegando agora, Toque Passa, já assina aqui o canal e também já clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, sem tempo a perder, roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um convite lá para o meu blog, porque eu já coloquei os palpites para a semana 7, tá? Geralmente eu fazia o quê? Eu falava aqui só o palpite do jogo desta quinta-feira, e no vídeo da quinta. Na sexta-feira eu vinha com todos os outros palpites para o final de semana. Eu pegava as informações que saíam lá dos reports da quinta-feira, dava uma base melhor para entender o que vai acontecer. O rendimento estava bom, 75%, semana passada 78%. Mas o pessoal pediu para colocar já na quinta-feira tudo, eu vou tentar, mas se cair demais o rendimento aqui, e essa semana é particularmente difícil, tá? Eu tô meio sem segurança, principalmente no jogo dessa noite, cara, fiquei uma meia hora olhando na tela do computador, ele tentando entender o que vai acontecer nesse jogo, mas os palpites estão lá, assim como o meu Power Ranking, tá? Já subi na quarta-feira o Power Ranking, o Arizona Cardinals voltou à primeira posição, o Bills com a derrota caiu para segundo, e quem tá cheirando ali, fungando no cangote da galera, é a equipe do Baltimore Ravens, um time que tá dando medo, é uma equipe que vai dar trabalho. Aproveita também, já que estou fazendo os convites todos aqui, tem aqui embaixo o podcast que eu tô aqui passa NFL, o podcast comigo, com o Ivo Stank, com o Cheme, Pacundê tá colocando em todos os agregadores de podcast, porque a gente fala aqui do Arizona Cardinals, que está com pouca mídia, fala também dessa equipe dos Ravens, que dá medo, todos os assuntos passados a limpo, todos os conteúdos do Toque Passa ligados à NFL, você acompanha aqui embaixo na descrição, tem o link para tudo lá para você acompanhar. Então vamos nessa, vamos falar do Thursday Night Football, Cleveland Browns recebendo a equipe do Denver Broncos, o time dos Browns que já teve muitos desfalques na derrota contra a equipe do Arizona Cardinals, vai ter mais problemas ainda. Não pode contar com o Nick Chubb também não volta. Kareem Hunt foi o cara do backfield, tá fora, tá? Foi para a lista dos contundidos, tá na injury reserve, tá fora por algumas partidas ali. Então aquele backfield maravilhoso da equipe dos Browns não vai poder contar, não vai jogar nessa noite. Então, não tem que apostar no braço do Baker Mayfield? Tá fora do jogo também. Tem uma lesão no ombro. Ele já tinha sofrido uma lesão no ombro no dia 19 de setembro contra os Texans. Caiu de mau jeito. Sentiu dores. Contra os Cardinals caiu completamente torto. Tá uma situação complicada, uma situação no labrum, né? Uma região aqui que meio que liga, é o braço não passador, mas a dor incomoda, não conseguiu treinar direito, está fora desse jogo. Talvez também pensando já no que vai acontecer na semana que vem, quando a equipe dos Browns recebe o Pittsburgh Steelers, um jogo que por ser rivalidade de divisão, acaba tendo uma importância maior na chance de você crescer e ganhar uma vaga de playoffs. Então não dá para forçar a barra nessa partida, pensa lá na frente. Então, tá fora o Baker Mayfield, primeira vez que ele fica de fora desde a semana 3 de 2018, quando ele ganhou a posição de titular. E quem vai jogar é o Case Keenum. Case Keenum, que já teve uma boa temporada lá nos Vikings em 2017, colocou o time nos playoffs. Poderia ter disputado o Super Bowl em casa em 2018, né? Porque ele leva o time, vai muito bem, vai até a final de conferência. É aquela temporada do milagre de Minneapolis contra a equipe dos Saints. E depois ele foi para os Broncos mesmo, não conseguiu repetir o sucesso que teve. E agora pode reencontrar o cara que ele tirou o emprego lá em Minnesota, né? Que é o Ted Bridgewater, ele que foi o titular naquela temporada de 2017. O Bridgewater estava lá em Minneapolis ainda, um monte de problema de lesão, mas também o Bridgewater pode não jogar. Tem confronto do ex, porque o Case Keenum jogou nos Broncos, o Bridgewater podia encarar o cara que roubou o emprego dele, mas talvez não rode, porque o Bridgewater está com um problema no quadríceps, tem dor no pé, tomou pancada 17 vezes no jogo do final de semana contra os Raiders. É dúvida, é questionável a situação dele de jogo, talvez ele não jogue, talvez tenhamos Drew Lock
talvez seja um jogo de Case Keenum contra Drew Lock. Mas não reclame, tá? Não reclame, porque é semana 7 e você pode estar falando assim, pô, tem tanto jogo bom, vou perder tempo assistindo isso aqui. Em abril, em março, você vai sentir saudades, tá? Aproveite cada momento. Pode ser um jogo interessante. É difícil você prever, mas às vezes na ruindade, né? Não a ruindade propriamente dita, mas você não tem os grandes astros, mas o jogo fica equilibrado, fica emocionante, então vale a pena. Sempre é legal você assistir uma partida dessa. A equipe dos Broncos está numa situação de vida ou morte, né? Já era assim na semana passada contra os Raiders, acabou sendo morte, começou vencendo os 3 primeiros jogos, muito questionamento sobre a qualidade dos adversários que eles enfrentaram nas 3 primeiras semanas, mas venceu os 3 primeiros jogos e aí perdeu os 3 jogos seguidos. A equipe dos Browns também pode chegar numa situação de campanha negativa, o que vai complicar muito a temporada, porque por mais que os Steelers não fossem um rival que eles esperassem brigando por vaga de wild card, que fosse ali, né? Você tem a equipe dos Ravens já disparando com 5-1, mas os Bengals também entraram nessa briga e os Steelers também estão ganhando jogos, então cara, o jogo é de extrema importância para as duas equipes. Seria muito frustrante, principalmente para a equipe dos Browns, depois da temporada passada, que você teve chances até de vencer a equipe dos Chiefs jogando fora de casa e ir para a final de conferência, seria muito frustrante dar esse passo atrás e não conseguir uma vaga nos playoffs. Mas as lesões estão cobrando muito, muito, muito caro. Você começa a olhar o report lá de lesões, cara, é uma lista interminável, muitos problemas. A defesa que vinha crescendo perde peças importantes. O ataque que vinha melhorando, que tinha um backfield maravilhoso, que conseguia correr com a bola como nenhum outro na liga. Tem o desfalque da linha ofensiva, que aí você já atrapalha o jogo terrestre. Você perde os dois grandes nomes, que falavam, pô, ninguém tem um backfield com Nick Chubb e Kareem Hunt. Perde os dois caras de uma vez só. Então, difícil ver essa equipe dos Browns nesse momento. E a equipe do Denver Broncos, eu esperava mais. Eu achava que era um time muito bom, que faltava só um quarterback. Mas olhando, claro, tem lesões também. Nessa época do ano, todo mundo está sofrendo com lesão, mas você percebeu que o elenco era muito mais limitado àqueles titulares. Então, conforme tem uma lesão ou outra, já vai caindo demais a qualidade. É um time que tem que dar um passo muito ainda longo para chegar mais adiante na temporada. Vale a pena dar uma olhada. A NFL sempre vale a pena, cara. Então fica aí o convite para você assistir nesse Thursday Night Football. Vamos falar também de outras notícias. O Seattle Seahawks, que pegou o Jacob Eason. Jacob Eason vira uma opção de quarterback lá na equipe que está tentando jogar com o Geno Smith. A gente sabe que o Geno Smith não é grande coisa, o Jacob Eason também não é grande coisa. O Eason foi dispensado da equipe do Indianapolis Colts depois do Sam Ehlinger ficar disponível, né? Ele estava na lista dos contundidos, ele voltou dessa lista, e aí o pessoal falou, muito obrigado, o Carson Wentz é nosso titular, a gente vai ficar com o Ehlinger como reserva, obrigado por tudo. E aí estava lá na lista dos waivers, a equipe dos Seahawks pegou, porque o Russell Wilson ainda está na lista dos contundidos, a gente não sabe quando ele vai ter condições, aquele problema no dedo, vai ficar um tempinho fora ainda. E a temporada vai indo embora com certeza, porque você tem que contar com ou Jacob Eason ou Geno Smith, não acho que vai ganhar um jogo sequer até a volta do Russell Wilson. Vai saber quando que ele vai voltar e em que condições o time vai estar para brigar por uma vaga de playoffs. Eu acho que a situação ficou muito complicada lá em Seattle. Outra notícia que nós temos que falar, mas a gente vai tratar ela um pouquinho melhor nessa sexta-feira, quando for falar dos jogos do final de semana, mas é o Jared Goff falando que está preparado para encarar o seu ex-time. Teremos o Detroit Lions enfrentando o Los Angeles Rams nesse final de semana, jogo em Los Angeles, falou que está muito empolgado, o jogo é lá, que ele não vai sentir nada com relação ao time, mas que ele quer muito jogar, quer muito mostrar. A gente sabe qual que é o resultado dessa história, tá? A chance dos Rams perderem esse jogo é um pouquinho menor do que zero, porque, convenhamos, a equipe do Detroit Lions tá sofrível demais, teve alguns bons jogos que ficou perto de ganhar e não conseguiu ganhar. Semana passada foi muito mal mesmo, foi vaiado pela própria torcida, então é um time que está em decadência. O próprio Jared Goff já recebeu críticas até do treinador, falando que ele tem que fazer alguma coisinha a mais, que não está fazendo essa coisa a mais. Tá difícil. Então, é um encontro lá, né, com o ex, fica aquele climão, mas é um ex que tá com um namorado novo, namorada nova, voando,
férias em Paris e o caramba, e você tá lá, né, tentando financiar o seu almoço. É essa situação, mais ou menos, que vai rolar nesse final de semana no confronto entre Lions e Rams, o reencontro de Jared Goff. Inclusive, o Sean McVay até falou que ele deveria ter tratado de forma diferente essa troca ali, devia ter conversado um pouquinho melhor com o Goff, mas agora, águas passadas, né? Ele estava empolgado com o brinquedo novo. O Stafford é o brinquedo novo, o Stafford vai reencontrar o ex-time também, pode ter aquela coisa, mas os Rams vão atropelar com toda certeza a equipe dos Lions. E agora a notícia principal desse vídeo, que é a notícia trazida lá pelo John McClain, do Houston Chronicle, falando que deve rolar ainda nesta semana a troca entre Miami Dolphins e a equipe do Houston Texans por Deshaun Watson. O Nick Caseiro, que é o GM dos Texans, está pedindo 3 escolhas de primeira rodada e 2 de segunda rodada, e essa troca deve rolar. O trade deadline, o limite para as trocas é no dia 2 de novembro, então os papos vão se intensificar nos próximos dias, as conversas de troca vão ficar cada vez mais frequentes, e essa é uma que está aí, né? O Deshaun Watson está no elenco dos Texans, eles estão segurando esse cara no elenco, mas ele não jogou nenhuma partida, não foi para nenhuma partida, ele sempre foi cortado desses jogos, porque ele já falou que ele não queria jogar nos Texans, que ele não tinha vontade de jogar, não vou vestir a camisa dos Texans mais, tá treinando lá porque tem que ficar no elenco e vambora. Mas tem outra situação que impede que ele entre em campo, que aliás, não que impede, mas que torna mais difícil a sua presença em campo, que são os 22 processos civis que tem de mulheres contra o Deshaun Watson por assédio sexual e má conduta. São 22 massagistas, a gente já falou bastante desse assunto aqui e eu acho que ele pega demais. E me faz ter dúvidas com relação ao que o Miami Dolphins está fazendo. Eu tenho uma impressão de que assim que uma troca for feita, que o Deshaun Watson só não foi colocado na exempt list, né, a lista do comissário, que é meio que uma licença remunerada, você fica fora enquanto a gente está te investigando, você vai receber seu salário, mas você não pode jogar. Ele vai ser colocado nessa lista assim que ele acertar com os Dolphins. Essa é a minha impressão, porque não faz sentido para a NFL ter um jogador com 22 processos de assédio sexual. 22 processos. Não é uma queixa, não é algum comentário, não é um burburinho. Eu sei que a NFL já deixou passar muita coisa com o Hunt, com o Tyreek Hill, com o Antonio Brown, mas todos esses caras ainda acabaram sofrendo um pouco, ser deixado de lado da liga no momento em que tinham que se explicar judicialmente, né? O Tyreek Hill foi um cara que acabou sendo suspenso, ficou alguns jogos fora. Pouco, a gente criticou que foi pouco, mas teve que ficar fora. O Antonio Brown foi dispensado dos Patriots e ele só foi arrumar um time novo quando a situação deu uma amenizada, quando as coisas deram uma acalmada ali na história toda. Você tem que passar por esse problema, você acaba pegando uma suspensão. Neste momento, o Deshaun Watson, ele ainda ele ainda passa por um processo de investigação dentro da própria NFL. Então eu acho que ele só não foi colocado nessa lista porque os caras sabem que o Houston Texans não vai usá-lo, não vai botar ele para jogar. No momento que for sinalizado que pode colocar para jogar, eu acho que ele vai entrar na exempt list. Claro que os Dolphins devem estar conversando com a liga para saber qual que é o status. Se eu fizer essa troca, quiser usar o cara, vou poder? A gente não sabe qual que é a resposta, mas eles só fariam essa troca com tantas escolhas de primeira rodada se tivessem um sinal positivo. Isso também pode ser, né, essa notícia do McClain, pode ser um balão de ensaio. Você solta a informação de que talvez ele vá para você sentir como é que é a questão de mercado. Porque eu não queria ser o cara do PR da equipe dos Dolphins. Na verdade, eu queria ser porque é um bom emprego, é um emprego legal, né, e não tem muito o que fazer. Mas digamos que seja uma situação complicada nesse momento de você, porque todas as perguntas serão a respeito da situação policial envolvendo o Deshaun Watson, né? A situação que ele pode ser preso ainda, são os processos civis, tem um monte de... É bem complicada, né, a justiça nos Estados Unidos, mas são processos civis ainda nesse momento, mas pode rolar até uma prisão do Deshaun Watson no futuro. O que os Dolphins podem estar pensando é que, bom, eu pego esse cara agora, ele é colocado na exempt list, talvez eu consiga um desconto com o Texans, falando, cara, 3 escolhas não vou dar 2 e uma de segunda rodada, né? Eu dou 2 de segunda rodada e 2 de primeira, consegue um descontinho aqui, porque eu sei que eu não vou contar com ele para essa temporada. Convenhamos, os Dolphins não devem estar imaginando que vão ser time de playoffs nessa temporada.
devem estar pensando no jogo longo, o jogo pro ano que vem. E aí no ano que vem ele deve estar liberado e eu consigo ter esse cara, já faço o meu planejamento já com o Deshaun Watson no meu time, não entro num leilão. E vai que ele é inocentado, tudo fica certo, o ano que vem tem uma briga muito maior atrás do Deshaun Watson. Então eu já acerto agora, nesse momento, mesmo sabendo que eu não vou poder usar. É ruim você pensar também que a equipe dos Dolphins, com uma temporada e meia, já estão abrindo mão do Tua Tagovailoa. Tinha o Tank for Tua, né? Ele não foi bem na primeira temporada, ele poderia ter ido mais adiante se o Fitzpatrick tivesse jogado todos os jogos. Quando ele entrou, o time caiu de qualidade. Sim, uma temporada típica, ele vindo de lesão, sem poder fazer um training camp correto, porque tinha Covid. Era um ano diferente. Nesse ano, ele volta e ele começa a jogar, o time inteiro foi para baixo. E também, até o Conrado, o meu amigo lá da nossa Rádio USA, torcedor dos Dolphins, ele falou, a gente tem que questionar, sabe, o Stephen Ross, que é dono da equipe de Miami, que no momento que Deshaun Watson falou que queria ser trocado, ele já criou interesse. Então você mete uma pressão, você acaba com o vestiário no time. O Brian Flores sente isso também. E imagina só como é que vai ser o clima. Você traz o Deshaun Watson, então, ele está liberado para jogar. Qual que vai ser a coletiva? Ô, Deshaun, você errou um passe? Você estava pensando no processo? Quanto que te afeta esse processo? Esse processo... O Brian Flores, o quanto o processo afeta essa derrota? Vai ser só isso, vai ser só isso. Durante a pré-temporada da equipe dos Texans, foi só isso. Só pararam, só diminuíram as perguntas no momento em que foi deixado bem claro que o Deshaun Watson não ia jogar. Então você imagina só o cara estando no seu elenco, numa equipe nova, no meio de uma temporada conturbada, com 5 derrotas consecutivas, um time que está caindo pelas tabelas, uma expectativa de ver uma crescente nos últimos 2 anos, de repente cai por água abaixo e agora vai ter que aguentar mais esse problema. Então eu acho um erro da equipe do Miami Dolphins, eu acho até errado a NFL não tomar uma atitude antes que alguma coisa aconteça, tá? Eu sei que ele está sendo processado, ele não é acusado, mas são 22 processos, então até para preservar o próprio jogador, pensando até nele, eu mesmo, se eu sou o Deshaun Watson, nesse momento eu não queria ir por uma sala de imprensa da coletiva de apresentação, de coletiva de jogo, porque eu sei que eu vou tomar pressão de tudo um telado, eu não sei o que vai acontecer. Ele pode ser inocente o quanto for, mas vai ser só isso na cabeça dele. Então eu acho muito estranha essa novela. Para mim, é um pouco de balão de ensaio. Pode rolar essa troca pensando no ano que vem. Eu acho que assim que se ele acertar com a equipe do Miami Dolphins, ele vai ser colocado na exempt list. Quero a sua opinião? Deixe aí o seu comentário, curte esse vídeo, assina o canal e a gente volta. Abraço!